Pode seguir. Olá, galerinha, tudo bem? Então vamos lá para mais uma aula. Hoje nós falaremos do cubismo, que é um movimento artístico, literário, que é muito visado pelos vestibulares, de um modo geral, inclusive pelo Enem, pelo PAS também, né? Não é o caso de vocês mais o PAS, mas é um movimento artístico que é muito visado. E por quê? Porque apesar dele trabalhar muito com a forma, existem obras que têm uma pegada muito levada assim, para o lado da história, que marca muitos eventos históricos. E a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Então, o que foi o cubismo? O cubismo foi um movimento de vanguarda do início do século XX, mais precisamente mais ou menos em 1905, que aconteceu mais precisamente na França, né, e que tinha o objetivo de representar as formas de maneira geometrizada. Quando está escrito no slide aí em cima, pelo uso de formas geométricas, eu gostaria que vocês entendessem que faz uma alusão às formas geométricas, mas que não são formas geométricas perfeitas, tá certo? Mas formas geométricas estilizadas, geometrizadas, ok? Então, esse movimento foi considerado um dos primeiros movimentos urbanos industriais. Ele abrangeu, além das artes plásticas, também a literatura, o teatro, a música e por aí vai. Na literatura e na música, trabalha muito com a questão da métrica, né? Exatamente devido a essa geometrização, tá certo? Então, vamos lá. As características são formas geometrizadas que deveriam apresentar as três dimensões. Então, uma forma que geometrizava aquela imagem para representá-la em três dimensões, sem a utilização da perspectiva tradicional, da perspectiva matemática. Foi baseada numa fala de um artista chamado Paul Cézanne, que era um artista do pós-impressionismo também francês, né? E que dizia que as formas da natureza, para serem bem representadas, deveriam ser simplificadas às formas básicas de cones, esferas e cilindros. Quando a gente vira as imagens, a gente não vai perceber essas formas explícitas, mas sim disfarçadas entre as formas que a gente vai analisar, tá certo? Então, a gente não trabalha mais nessa técnica, a partir dessa técnica, nem com a perspectiva tradicional e nem com o chiaro escuro, tá? Que é tradicional também, né? Uma técnica tradicional de tratamento imagístico, tá certo? Nós temos três fases. A primeira fase é chamada fase cezaniana, que é a fase onde Paul Cézanne trabalhava as imagens de maneira geometrizada, onde essas imagens apareciam, representavam um ritmo na tela. Por isso que na literatura e na música, o cubismo está presente nas métricas musicais, na poesia, a partir das métricas. Tá bem? Então, essa fase também foi chamada de pré-analítica, que a gente vai ver na sequência, que o cubismo próximo é o cubismo analítico, que é o cubismo propriamente dito. Ok? Nessa fase, a gente pode perceber através dessas imagens, aí acima nós temos um autorretrato de Pablo Picasso, que foi um dos grandes mentores deste movimento. E a gente percebe que esse retrato foge muito do retrato convencional, né? Então, a gente vê os traços bem marcados, as linhas bem densas, bem pesadas. O colorido, ele é meio que monocromático, né? Ele trabalha com diversos tons terrosos.
terrosos, que são os tons que foram eleitos pelos artistas do cubismo como os tons que deveriam predominar nesse estilo. Abaixo eu vejo uma imagem do Paul Cézanne. Nessa imagem do Paul Cézanne, eu percebo aí uma natureza morta. O que é a natureza morta? Natureza morta são coisas que foram selecionadas, colhidas da natureza e que foram postas em observação numa mesa, num cesto, alguma coisa. Então, o que esses artistas faziam? Eles traçavam um círculo, uma esfera, para depois fazer a maçã, para depois fazer a pera. Por baixo, eu não vejo essas formas explicitamente nas imagens. Paul Cézanne, então, foi o grande precursor do cubismo. A outra fase do cubismo é a fase analítica ou fase hermética. Nessa fase analítica ou fase hermética, ela caracteriza-se pela cor moderada. Eu tenho uma moderação da cor, que são as cores terrosas, gradativas, em tons gradativos, tá certo? Com marcações em preto e em cinza. O ocre é uma cor terrosa, tá certo? Se porventura alguém tem dúvida disso, o ocre é uma cor terrosa. Tal escolha das cores foi uma forma que eles encontraram para trabalhar a questão dos ângulos possíveis. Essa cor, ela propicia esse tipo de tratamento imagístico, tá certo? Les Demoiselles d'Avignon é a primeira obra considerada obra cubista e ela faz parte do cubismo analítico. Cubismo analítico é a análise da forma. Eles analisam a forma, eles fragmentam a forma para representá-la num plano tridimensional, num plano bidimensional, de maneira tridimensional, sem usar a perspectiva. As mulheres de Avignon são prostitutas e dançarinas de cabaré que conviviam com Pablo Picasso. Pablo Picasso teve algumas fases dele, que foram fases importantes para a sua vida, e uma das mais significativas foi exatamente o cubismo. Então, Pablo convivia com essas mulheres, e ele, então, utiliza a imagem delas para representar na primeira imagem cubista que ele faz. Se vocês observarem à direita de vocês, no alto, eu percebo que parece com uma máscara africana. Essa máscara africana é uma imagem que também mostra a influência da arte africana para os cubistas, tá certo? Abaixo dessa máscara africana, vocês estão vendo aí um rosto completamente desconexo, né? Para o real, dentro da realidade que conhecemos. Isso mostra as experiências cubistas que foram feitas por ele. E esse cubismo, ele vai fragmentando tanto a forma, mas tanto a forma, que chega a um ponto dele ficar completamente irreconhecível. Olha só, à direita nós temos o violino Gestalt, do Braque, que foi um outro grande artista do cubismo, né? Dá para a gente reconhecer ainda aí formas de instrumentos musicais de maneira totalmente geometrizada. Estão vendo que a gente não vê a forma geométrica explícita, mas a gente percebe a angulação das formas. Já à esquerda de vocês, nós temos o Poeta, que é uma obra de Pablo Picasso. Praticamente irreconhecível. Ao centro da página, mas no alto, ao centro da página, no alto, eu percebo
aí um rosto completamente descaracterizado. É o rosto do poeta. Essas linhas que cortam toda essa obra faz uma métrica musical, pode criar um compasso musical, certo? Então, o cubismo, ele trabalha dentro deste contexto, beleza? Na última fase do cubismo, nós temos o cubismo sintético. No cubismo sintético, quando eles chegam aqui nesta fase do cubismo analítico, que eles percebem que a forma ela está perdendo o contorno, eu já não consigo mais identificar as formas. Então, Jorge Braque chega a Pablo Picasso e propõe uma reconstituição da forma, certo? Nesse momento, eles criam o cubismo sintético, que também ficou conhecido como fase de colagem. Nessa fase, a proposta deles era uma recomposição da imagem, que ela fique um pouco mais figurativa e menos abstrata, como estava nas imagens anteriores. As imagens anteriores, eu não conseguia, se eu não visse o título, reconhecer o que ali estava representado. Então, a proposta deles é que eles apresentassem uma forma mais recomposta. Para isso, eles colavam pedaços de madeira, pedaços de metal, pedaços de vidro, de papel, enfim, e colavam na tela, tá certo? Eram pedaços reais que eram colados na tela, representando aí o objeto de uma forma mais real. Uma maneira da gente reconhecer o cubismo sintético ou fase de colagem do cubismo é a gente identificar letras e identificar números na imagem. Se identificarmos letras e números e tiver geometrização da forma, eu terei ali o cubismo sintético ou fase de colagem. Tá certo? Os artistas utilizaram muito dessa técnica para representar grandes eventos mundiais. A gente vai ver um pouco mais adiante algumas questões que estão relacionadas ao cubismo. E a gente verá, então, exatamente isso que eu estou falando para vocês. Tá certo? Então, vai essa dica aí, que é reconhecer letras e reconhecer números, certo? Na imagem. Percebam bem que aqui eu tenho O Homem no Café, de Juan Gris, e tenho A Mulher com Violão, de Jorge Braque. Se vocês observarem, tanto na imagem da esquerda quanto na direita, eu terei números e letras mais visíveis. Aí eu terei as letras, né? Na primeira imagem, na imagem da esquerda, Le Matin, não sei se é assim que está escrito, é o que eu percebo, mas eu percebo as letras bem visíveis. E na imagem da direita também, abaixo das cordas do violão, eu percebo que eu tenho ali uma escrita. Isso configura, então, o cubismo sintético ou fase de colagem, tá certo? Então, na imagem da direita, esse pedaço que a gente vê em ocre aqui é uma colagem. Vocês vejam que representa a imagem bastante clara, que são as cordas de um violão. O restante da imagem está todo fragmentado. Perceberam isso? Então, no cubismo, eu terei o cubismo sintético, que é a que a gente está vendo. Terei o cubismo analítico, que é a fase da fragmentação total da imagem. E terei o cubismo cesariano, que é a primeira fase cubista, que é a fase que introduziu o cubismo realmente no mundo. Foram as ideias de Paul Cézanne. Certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui algumas questões que estão relacionadas ao cubismo, que já caíram em vestibulares tradicionais, no Enem, enfim. Aqui eu vejo
uma primeira obra, que é Les Demoiselles d'Avignon, né? Esse quadro ele fica em Nova York e foi feito em 1907. Então, veja bem, o quadro Les Demoiselles d'Avignon, Pablo Picasso, representa o rompimento com a estética clássica e a revolução da arte no início do século XX. Sim, foi o primeiro movimento totalmente revolucionário. Antes dele, nós tivemos o expressionismo, que já provocou uma revolução. Mas depois vem o cubismo, que a revolução foi total. A preocupação não era literalmente com o tema e nem com a representação tradicional da realidade, mas sim com a experimentação. Era uma experimentação. Essa nova tendência se caracteriza pela... Vamos começar de baixo para cima. Ele está caracterizando aí a imagem... essa nova tendência se caracteriza pela nudez, explorada como objeto de arte. O foco dele é o tema? É a nudez? Não. Até porque, apesar delas estarem nuas, essa nudez não é visível, não é provocante, não é um tema que foi uma preocupação cubista. Os cubistas usaram muito como tema, principalmente as naturezas mortas, a música como um tema, os musicistas como tema, até pela proximidade que tem o cubismo com a música, tá certo? Paisagens urbanas, paisagens rurais e retratos foram os temas mais trabalhados pelos cubistas. A letra D, oposição entre tons claros e escuros. Eu percebo que eu tenho tons claros e escuros, mas essa é a característica do cubismo? Não, a característica do cubismo é a criação de planos irregulares através da geometrização da forma, certo? A letra C, cena representada por vários modelos. Eu tenho vários modelos na imagem, mas é isso que caracteriza o cubismo? Não. Então, vamos continuar lendo aqui. Não é o fato de eu ter vários modelos que eu vou ter uma cena cubista. Né? A letra B, mulher como temática central da obra. Já falamos sobre isso, de certa forma, quando discutimos o item E. A mulher não é o tema mais importante dessa obra, e sim o que é mais importante nessa obra é a fragmentação e a irregularidade dos planos e das formas. Então, a gente percebe claramente aí, depois dessa análise, que a pintura de modelos, estou pintando em planos irregulares. Na verdade, não precisava nem de falar da pintura de modelos, bastava falar dos planos irregulares. Este é o item correto. Ok? Ainda sobre cubismo, acompanhando a intenção da burguesia renascentista de ampliar seu domínio sobre a natureza e sobre o espaço geográfico, através da pesquisa científica e da invenção tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e, ao mesmo tempo, a expressão e o sentimento. O texto apresenta um espírito de época que afetou também a produção artística, marcada pela constante relação entre fé e misticismo. Se nós observarmos, 1984, esse texto fala do Renascimento. O Renascimento é o início da Era Moderna. No Renascimento foram representadas cenas religiosas, mas de maneira realista. Não era esse o espírito. O espírito estava pautado, sim, principalmente pela experimentação, pela descoberta do novo, pelas experiências científicas, e vemos aí como sendo um dos grandes mentores Leonardo da Vinci. Né? Leonardo da Vinci foi considerado um dos maiores gênios da humanidade. E por quê? Devido à quantidade de experimentação e invento que ele fez. Né?
A resposta correta é a ciência e a arte associada à ciência, os dois juntos, um trabalhando a serviço do outro, né? Cultura e comércio, não. A gente tinha nesse período os mecenas, que bancavam a produção artística, mas em seu próprio benefício. A tela não era para o comércio, ela não era uma tela que era trabalhada para ser vendida, era para o bel prazer dos mecenas. Política e economia. Os artistas não discutiam política e economia, os artistas não entravam nessa questão, né? Então, é como eu falei antes, a questão do experimentalismo. Astronomia e religião, se tivesse astronomia e arte, poderia até ser, porque a astronomia é uma ciência. Mas a religião, como nós já falamos, não era o foco principal desses artigos. Ok? Eu tenho aqui dois quadros. Um do Renoir, As Grandes Banhistas, que é um quadro, é uma pintura pós-impressionista. Na verdade, o Renoir trabalhou do impressionismo ao pós-impressionismo, lembrando que o impressionismo queria representar os efeitos efêmeros da luz solar nos objetos e nas pessoas a elas expostos. Certo? Na segunda, nós temos o quadro Les Demoiselles d'Avignon, que anteriormente já foi discutido. Aqui em cores, melhor para vocês analisarem também as cores das duas obras. Então, vamos lá. A comparação entre as pinturas de Renoir e Picasso revela uma mudança fundamental na concepção artística no início do século XX. Essa mudança pode ser identificada na ausência de perspectiva, trazendo as figuras representadas para o primeiro plano. Pergunto, essa na primeira obra, eu tenho também ausência de perspectiva? Só de eu perceber ali a imagem da primeira mulher que está sentada, a outra que está ao seu lado, a árvore lá ao fundo, eu já percebo uma linha correndo lá por fundo, estabelecendo um tipo de perspectiva. Então, esse item já se torna errado em relação a isso. Na segunda imagem também, a sequência dessas três mulheres também cria uma linha que vai para o fundo. A intenção dos cubistas não era criar perspectiva. Isso não quer dizer que eles não criassem. Eles não tinham a intenção de, mas podia ocorrer o trabalho da perspectiva. Tá? Então, o primeiro item é falso. Desconsideração da forma, resultando em uma estética degenerada dos corpos. A primeira imagem é uma representação quase que realística das mulheres daquela época, né? A silhueta mais cheinha, que era uma característica daquela época, final do século XIX. A segunda tinha preocupação de representar a forma de maneira geometrizada, então não é a desconsideração da forma. O cubismo trabalhava exatamente com essa consideração das formas. Recusa na imitação realística das formas, instituindo a representação abstrata nas figuras. Na primeira imagem, eu tenho alguma relação de representação abstrata? Né? Se eu olho a imagem, é uma representação realística. Na segunda, eu não tenho uma representação realística, mas ela não chega a ser abstrata ainda. O cubismo analítico vai ser abstrato lá para frente, não nessa imagem. Utilização do sombreamento, ampliando a percepção acerca dos detalhes pictóricos. Utilização do sombreamento, ampliando a percepção acerca dos detalhes pictóricos. Se vocês observarem, esse tratamento de luz e sombra, sombreamento das imagens, vai criar o volume, vai dar ênfase às proporções. Então, este seria o item correto,
tá certo? Então, a utilização do sombreamento. A escolha temática das obras artísticas permeada pela emoção e pela exploração do universo privado. Nenhum dos artistas tinham essa intenção, né? Então, o segundo usava a forma como uma pesquisa científica e o primeiro como uma representação ideal, tá? Então, eu não terei aqui um tipo de uma escolha temática, né, para explorar o universo privado, ok? Então, a resposta correta seria o item D. Bom, Guernica. Gente, Guernica seguramente foi a obra que mais caiu em todos os vestibulares. É a obra mais presente em todos os vestibulares no mundo, tá? Então, veja bem, no mundo aqui, no Brasil, todos os vestibulares, alguma coisa sobre essa obra Guernica já caiu, porque é um óleo sobre tela de grandes proporções, fica no Museu da Rainha Sofia, em Madrid. A tela mede 3,49 m por 7,77 m. É uma imagem única, e se vocês observarem, eu tenho geometrização da forma, que é uma característica cubista, eu tenho deformação da forma, que é uma característica expressionista. As cores são preto, branco, cinza e verde fechado, estranho. Essas tonalidades estão dentro da fase de Pablo Picasso, que é a fase azul, né? Então, é um trabalho que vai por diversos movimentos artísticos. Quando que Picasso fez isso? A Guerra Civil Espanhola, ela aconteceu muitos anos antes de ser pintada a tela. A Guerra Civil Espanhola foi um massacre que aconteceu em Guernica pelas tropas do general Franco, que atacou tanto por vias aéreas como terrestres. E houve uma matança geral, né? O pintor espanhol Pablo Picasso, um dos mais valorizados do mundo artístico, tanto em termos financeiros quanto históricos, criou a obra Guernica em protesto ao ataque aéreo à pequena cidade do mesmo nome. Obrigada. A obra, feita para integrar o Museu Nacional de Belas Artes de Paris, percorreu a Europa, chegando aos Estados Unidos e instalando-se eu não estou conseguindo ver aqui, me ajuda, não tem importância, eu não estou conseguindo ver o restante. Instalando-se no MoMA, Jones sairia apenas em 1981. Essa obra cubista apresenta elementos plásticos identificados pelo. Vamos começar a análise de baixo para cima novamente, porque, assim como naquela aula anterior, alguns aqui eu não consegui tirar a marca da resposta. Então, vamos lá. Uso de vários ícones que representam personagens fragmentados bidimensionalmente. O desejo do cubismo era a representação tridimensional, tá? De forma fotográfica e livre de sentimentalismo. Nesta obra, eu percebo uma mãe carregando seu filho morto nos braços, percebo cabeças, corpos espalhados, então, livre de sentimentalismo, quer dizer, de forma fotográfica. Eu não tenho nada aqui de forma fotográfica, nada de acordo com a realidade. As formas estão completamente distorcidas, né? Esfacelamento dos objetos abordados na mesma narrativa, minimizando a dor humana, a serviço da objetividade, observada pelo uso do claro-escuro. O claro-escuro ele está aumentando o drama, né? Mostrando a dor humana
nesse episódio. O uso das formas geométricas no mesmo plano, sem emoção e expressão. Primeiro, formas geométricas não estão no mesmo plano. Eu tenho vários planos ali. Sem emoção e sem expressão. Despreocupado com o volume, a perspectiva e a sensação escultórica. Essa questão, ela se perde principalmente no que fala sem emoção, né? Que essa obra ela passa realmente muito sentimento, muito pavor, né? O horror da guerra de forma fotográfica. O horror da guerra, sim, de forma fotográfica, não. Com o uso da perspectiva clássica, já falamos lá atrás, que essa perspectiva clássica foi rejeitada pelos cubistas, envolvendo o espectador nesse exemplo brutal de crueldade do ser humano. Painel ideográfico, monocromático, que enfoca várias dimensões de um mesmo evento, renunciando à realidade, colocando-se em plano frontal observador. Então, é um painel ideográfico? Sim, porque foi o ideal do próprio artista. O artista estabeleceu esta imagem como representante do que ele sentiu. Ele era da região de Guernica. Ao saber do massacre, ele ele sentiu muito esse evento e anos depois ele faz esse painel. Monocromático, sim, eu tenho só um tom, uma cor em que invoca várias dimensões do mesmo evento. A mãe segurando o filho, o touro, os corpos, né? Lá em cima o olho, que seria o olho de Deus, e por aí vai. Tá certo, galerinha? Vamos lá. Aqui o pintor espanhol Pablo Picasso revolucionou a história das artes visuais ao romper com padrões convencionais de representação da forma. A obra Guernica é considerada uma das obras mais importantes do século XX, representa a perplexidade do artista diante do bombardeio da cidade espanhola de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola. Vamos rapidinho, terminando o horário. A opção que corresponde à descrição de uma característica da obra Guernica é: Guernica fala de um tema distante da nossa época. As grandes revoluções, gente, não tem nada distante da nossa época. A dissociação entre a forma e o conteúdo expresso nesta imagem representa uma característica estética referente ao naturalismo. Vocês já viram que naturalismo é realismo, né? Então está errado. Os conflitos humanos e suas vítimas são temas que marcam a temporaneidade da obra de Guernica. Esse item pode estar dentro da proposta, sim. A mistura de animais à sombra é para reforçar o tema ecológico, errado. O naturalismo de Guernica revela-se na paisagem de fundo que compõe a cena, errado. Item correto, então, item C. Até a próxima, galera. Qualquer coisa, mande as perguntas. Finish. Encerramos. Finish.